Boa noite a todos. Agora há pouco o Eli falou e a Melissa falou no testemunho sobre o ponto de partida. Antes de começar, eu queria só fazer um reconhecimento aqui. Um dos professores, um dos facilitadores do ponto de partida, é um dos líderes nossos aqui também, é o Carlos Campante. E para quem não sabe, o Carlos teve um AVC recentemente, passou apertado, mas já está aqui com a gente, quase completamente recuperado, e nós queremos agradecer a Deus e destacar a presença do Carlos ali. Carlos tem um testemunho maravilhoso, que ele já contou aqui uma vez, mas oportunamente a gente vai apresentar de novo para vocês. Bom, hoje é o 5º capítulo da nossa série, longa, né? Puxa vida, que série longa, ainda tem mais 2 capítulos. Mas é que a proposta é muito ousada dessa série. A proposta é trazer você de volta aos propósitos de Deus para a sua vida. A razão pela qual Deus te criou. Trazer de volta para os seus sonhos, aquelas coisas que você imaginou quando criança, que alguns desses sonhos eram de Deus. E por circunstâncias da vida, por sofrimentos, por falta de oportunidades, as coisas foram perdendo a importância, perdendo o peso, e você começou a achar que a vida tinha que ser levada na força, sem tanta imaginação, sem esperar tanta coisa da vida, né? E por isso, a gente acaba às vezes mascarando o que a gente realmente é. A gente acaba escondendo aquelas coisas que a gente queria ser, aqueles sonhos, tudo, a gente começa a mascarar isso, por isso essa série chama o Baile de Máscaras. E a gente propôs que durante esses 7 capítulos nós íamos fornecer para vocês ferramentas para que vocês pudessem voltar aos propósitos de Deus. Voltar a viver com autenticidade, sem máscaras, voltar a ser quem vocês foram criados para ser. Porque só assim que a gente consegue ser feliz, só assim que a gente consegue amar, só assim que a gente consegue ser amado. Então é uma proposta ousada, por isso 7 semanas, mas quem sabe você vai economizar aqui 5 anos de terapia, não sei. Ou então, eu sei que para alguns talvez seja muito longa, talvez você estivesse esperando uma fórmula mágica, um comprimido que você tomasse e de repente tudo se resolvesse, mas não é bem assim. Então por isso a gente precisa desses passos. E aí, recapitulando brevemente para quem chegou no meio da série, no primeiro dia nós falamos que assim, a coisa fundamental para você iniciar essa viagem de volta aos propósitos de Deus é você conhecer Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. Você precisa de verdade na sua vida. Máscara tem a ver com falsidade, tem a ver com esconder coisas. Você precisa da verdade. Jesus é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que nós falamos no primeiro dia, claro que com um pouco mais de profundidade do que eu estou relatando aqui. No segundo dia, nós falamos sobre confiar em Deus, que é um outro passo fundamental para você recuperar os seus sonhos e voltar para os propósitos que Deus tinha para a sua vida especificamente. Então, confiar em Deus não é acreditar em Deus, acreditar que Deus existe. Confiar em Deus é submeter os seus desejos a Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida, confiar que a vontade de Deus para a sua vida é melhor do que a sua própria vontade. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Então é isso que é confiar em Deus. Você não orar para que Deus abençoe os seus caminhos, mas você buscar os caminhos de Deus, porque já são abençoados. E aí no terceiro dia, nós falamos sobre o amor. Nós falamos sobre os passos para você recuperar o amor. E aí são 5 passos que eu vou só citar rapidamente, porque nós temos muita coisa para falar hoje ainda. Mas primeiro é você assumir que você é carente, que você tem as suas necessidades. Você não confundir necessidades e carências com fraquezas. Então isso é um passo importante. Você descobrir que essas necessidades e essas carências abrem as portas para que as pessoas te amem.
Porque ninguém gosta de pessoas arrogantes, que não precisam de nada. Então, essas necessidades, essas carências abrem as portas. A outra coisa que a gente falou é que você precisa declarar, você precisa assumir que você deseja ser amado. Isso foi outra coisa que a gente falou no terceiro dia. Depois você precisa aceitar o amor quando ele chegar a você, porque tem gente que tem tanto medo, já foi traído, sofreu tanto, que ela rejeita o amor, ela boicota o relacionamento. Então você receber aquele amor. E aí sim, você está pronto para amar a todo mundo, ao próximo e às outras pessoas. Nós amamos aos outros porque Deus nos amou primeiro. No domingo passado, nós falamos que o maior causador de máscaras se chama pecado. E aí nós dividimos o pecado e as consequências do pecado em duas partes. Em culpa, que é a primeira coisa que o pecado gera em nós. Quando você peca, mesmo que seja pequenininha, média ou enorme, você sente uma culpa. E pecados recorrentes, coisas que você não consegue se livrar, geram uma culpa enorme. Então, domingo passado nós falamos sobre isso, sobre como se livrar da culpa, que a chave é o arrependimento sincero diante de Deus. Então, se você perdeu alguma dessas mensagens, elas estão no site da capela, mas é esse conjunto de coisas, com mais do que nós vamos falar hoje e nas outras 2 semanas, é que vão poder trazer vocês de volta aos propósitos de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do que o pecado causa na gente. Primeiro, nós falamos que é a culpa. A segunda parte, o pecado sempre nos fere. A pessoa que é vítima do pecado, que sofre com o pecado de alguém, é ferida. Dá para acender a luz aí do público, por favor? Está muito escuro, não estou conseguindo ver ninguém. Tem jeito? Obrigado, pode aumentar bem mesmo. A culpa, desculpa, aí, tá vendo? Até me perdi. A dor que o pecado causa nas pessoas, as feridas que são causadas pelo pecado. Então, quando você sofre, quando alguém peca contra você, quando alguém faz alguma coisa, uma injustiça, uma traição, uma rejeição, qualquer pecado que é cometido contra você, te fere, te machuca, e às vezes a gente carrega essas feridas por muito tempo. E às vezes, por causa dessas feridas, nós acabamos colocando máscaras também. Porque nós fomos feridos, nós estamos machucados, e a gente quer esconder o que aquelas feridas estão causando na gente. Então, claro que hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão é o que vai libertar-nos dessas feridas, vai sarar essas feridas, vai proporcionar, vai fazer com que a gente tire essas máscaras. E eu quero começar contando uma história minha, pessoal, bastante simples, mas interessante para ilustrar o que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu tenho um amigo que alguns de vocês, os músicos aqui conhecem, ele já tocou teclado aqui com a gente, ele é técnico de som também, um cara muito bacana, ele é meu amigo há 25 anos. E há 5 anos atrás, nós estávamos gravando uma produção de um CD lá em Maringá. Para quem não me conhece, eu também sou músico, e eu estava produzindo o CD da Comunidade Evangélica de Maringá, e aí ele estava de técnico de som. Num dos dias que a gente estava lá gravando, a gente saiu para almoçar, ele falou uma coisa para mim que me surpreendeu completamente. Ele falou assim, ele me chama de Paulinho: Paulinho, cara, você sabia de uma coisa, bicho, que eu carreguei uma mágoa de você, assim, uns 15 anos da minha vida? Eu falei: sério, Marquinhos? Ô, Marquinhos, falei o nome dele. Eu estou tentando evitar, não deu, escapou. É o Marquinhos, tá bom. Depois vocês perguntam para ele. Eu falei, sério, cara? Ele falou: 15 anos eu carreguei uma mágoa de você. Eu falei: mas o que aconteceu? Que eu nem sei, cara. Ele é um pouco mais novo que eu. Ele disse que 20 anos atrás, ele estava começando a tocar, e eu já estava tocando, já estava morando em São Paulo, e eu vim passear em Londrina, e eu conhecia todos os músicos daqui, todo mundo gostava de mim e tal, e eu fui num bar que ele estava tocando, e a hora que eu cheguei, disse que os músicos da banda me viram e falaram: ô, Paulinho, pô, vem tocar com a gente aqui, não sei o quê, e eu fui lá, tirei o instrumento dele e toquei, e eu nem olhei para a cara dele, ele falou, e eu peguei o instrumento dele, me chamaram, né, eu fui lá, peguei, toquei,
Ele carregou isso 10, 15 anos. Era bravo comigo por causa disso. E eu nem sabia disso. Eu nem tinha percebido, foi uma distração. Mas olha só, eu pedi perdão para ele naquele dia. Falei, Marquinhos, eu sei que pode parecer bobagem para você, mas, cara, me perdoa. Eu nem me dei conta. Você devia ter falado comigo pelo menos há uns 15 anos atrás. Não precisava ter esperado tanto. Mas desculpa, sei lá, eu cheguei, eu nem lembro direito da cena. Mas olha só como assim, uma coisa que para mim foi até pouco significativa, para ele teve um peso muito grande. Ele carregou isso muito tempo. Tinha uma mágoa de mim, porque achou que eu fui lá, tomei da mão dele. Aí a pessoa já aumenta na cabeça dela, no ponto de vista dela, né? Então, o pecado que a gente comete contra as pessoas, realmente machuca na hora e às vezes as consequências são piores ainda. Então, eu sei que essa história é muito simples, mas provavelmente aqui no meio de nós, temos pessoas profundamente magoadas, profundamente ressentidas, profundamente iradas com coisas que aconteceram num passado recente, quem sabe alguns anos atrás, quem sabe lá na infância. Porque o pecado gera isso, gera essa ferida, que se não for tratada, só vai aumentando. Então, muita gente carrega isso, às vezes, uma vida inteira. E aí, o que acontece? Por causa da consequência do pecado, o pecado foi uma violência, ou um abuso, alguma coisa. Isso gerou uma mágoa. E aí, por causa dessa mágoa, você precisa esconder que você é uma pessoa magoada. Então, você usa máscaras. Você disfarça isso, você finge que não aconteceu, você esconde isso. E esconder não cura nada. Essa é a proposta dessa série. A gente tem que trazer as coisas à luz, trazer diante da verdade. Só assim a gente pode ser curado e viver o que Deus planejou para a nossa vida. Bom, então eu vou definir algumas coisas que podem ser consequências. Os pecados cometidos contra nós, às vezes nos tornam pessoas amargas. Sabe, pessoa amarga, aquela pessoa sisuda, aquela pessoa angustiada, aquela pessoa fechada, triste, aquela pessoa que os extremos da pessoa magoada é aquela pessoa que parece que está, qualquer lugar que ela chega uma nuvem negra, assim, junto com a pessoa. Isso é causado, muitas vezes, por um pecado cometido que não foi resolvido. E gera essa mágoa na pessoa. Outra coisa que gera é a ira, pessoas iradas. Irada, pelo menos, do jeito que a gente falava irado no meu tempo. Hoje a molecada chama irado, agora virou legal, né? Pô, esse carro é irado. No meu tempo, irado era raivoso, tinha a ver com raiva. O pecado, às vezes, deixa a pessoa com raiva, porque algo foi cometido contra ela, ela tem raiva de tudo, de todo mundo, e qualquer coisa, a pessoa do estupim curto, qualquer coisa explode, qualquer coisa põe tudo a perder, porque tem aquela ferida que não foi tratada. Pessoas hipersensíveis, para não dizer pessoas sofredoras, aquelas pessoas hipersensíveis que qualquer coisinha desmonta, qualquer probleminha, qualquer coisa que você fala, isso muitas vezes é causado também por feridas que não foram tratadas. Outra coisa curiosa, às vezes pessoas julgadoras são vítimas de pecados cometidos contra ela, porque aí ela sofreu, guardou, escondeu, e aí para se aliviar, ela prefere apontar o dedo para o outro, reconhecer o pecado no outro, para tirar o foco do pecado que ela sofreu, da ferida que ela convive, para fugir daquilo, ela prefere julgar o outro, condenar as outras pessoas. Outra coisa que acontece, pessoas profundamente ressentidas. E essa palavra é interessante, a palavra por si só já diz um monte de coisa. Ressentir é sentir de novo. Pessoas que estão ressentidas, ou que estão ressentindo, estão sentindo de novo aquela dor causada lá atrás pelo pecado. Olha que interessante. Aquela pessoa ressentida é a pessoa que traz de volta aquela coisa que foi feita lá atrás, aquele sentimento. Eu senti isso quando aconteceu, mas eu não tratei, aí ele volta, e eu sou uma pessoa ressentida, eu ressinto aquela dor, então eu reajo
às vezes de forma agressiva, de forma violenta e etc. Mas lógico, quando a pessoa é irada, ressentida, amarga, para que ela viva melhor, ela prefere esconder isso do que resolver o problema. Aí ela coloca uma máscara para sobreviver, para não parecer que ela é amarga, para não parecer que ela é violenta, para não parecer que ela é irada, para não parecer que ela é ressentida, ela coloca uma máscara. Mas basta você chegar um pouquinho perto, só um pouquinho perto. Na primeira oportunidade, a reação daquela pessoa vai entregar tudo. Primeiro conflito, primeira coisinha, pum, vai aparecer tudo o que está guardado por trás daquela máscara. Bom, para nos livrar de tudo isso, nós vamos ler uns trechos da Bíblia aqui, que você vai achar que parece que é insensível, porque a Bíblia fala para você lidar com isso da forma mais rápida possível. Não, trata disso rápido, resolve isso rápido. E eu sei que a nossa tendência é falar, não, mas você não sabe do meu problema, você não sabe a complicação que é isso para mim. Mas vocês vão ver como a Bíblia trata disso de uma forma simples, como verdadeiramente deveríamos tratar disso. A gente complica às vezes demais, mas a Bíblia nos mostra uma saída para isso, e depois de lermos a Bíblia, eu vou dar algumas dicas práticas de como que você pode lidar com isso, usar o perdão a seu favor para curar as suas feridas, para que você possa se libertar dessas máscaras também. Então, se você trouxe a sua Bíblia, queria pedir que você abrisse lá no livro de Efésios. Começa lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Nessa ordem. Então, abra a sua Bíblia. Se por acaso você não trouxe Bíblia, a gente vai projetar ali no telão. Nós usamos a nova versão internacional da Bíblia. Então, pode ser que às vezes você perceba uma diferençazinha no texto que você tem aí, mas é só uma questão da versão. Não compromete em nada o texto. Efésios 4. Nós vamos começar no versículo 31. É o apóstolo Paulo, escreveu uma carta às pessoas de Éfeso, e ele nos ensina a lidar com essas coisas, com essa amargura, com todas as coisas que são causadas, às vezes, por pecados cometidos contra nós. Ele é muito direto, muito simples, é isso que eu digo. A primeira impressão parece que ele é insensível, mas eu espero que você perceba a intenção até o final. Versículo 31, ele começa assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira. Livre-se de toda gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Entendeu? Você é amargo, você é ressentido, você é irado, tudo? Conselho de Paulo, livre-se disso, ok? Boa noite, vocês podem ir para casa. Ué, mas como assim, Paulo? Você não conhece a minha história, você não sabe o que eu vivi. Como é que não é simples assim do jeito que você está falando? Né? Diriam alguns de vocês. Apóstolo Paulo, né? Nós estamos conversando com o apóstolo Paulo. Paulo, você não conhece a minha história. Se eu te contar a minha história, você vai ver que não é fácil assim, me livrar disso. E a impressão que a gente tem é que o Paulo não considera caso a caso, ele generaliza assim, ele fala para todo mundo, ele está falando para todo mundo. Aí você fala, mas então esse Paulo é um cara insensível, ele não passou pelo que eu passei para ele falar isso. Então eu preciso te dar uma informação. Paulo escreveu isso aqui de dentro da cadeia. Ele estava preso injustamente. E nesse episódio específico aqui, ele estava sendo torturado de uma forma horrível. Tinha um toco assim, um cepo, e eles amarravam a pessoa só do joelho para baixo. E aí a pessoa não conseguia nem sentar, nem ficar de pé direito, diz que era uma agonia. Imagina a dor nas costas que aquilo devia dar, sem contar as chicotadas que ele levou. Paulo, nessa situação, ele escreveu essa carta. Então, se alguém conhece de injustiça, é Paulo que está escrevendo isso aqui. Então, talvez por isso que ele não precise ouvir o testemunho de todo mundo. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Paulo está generalizando porque se ele está passando por isso, se ele está falando isso, é porque sim, é possível a gente se livrar de tudo isso. E aí no versículo 26,
ele cita um ditado da época, assim, ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Essa é a versão que a gente usa, mas na minha outra Bíblia, da outra versão, diz o seguinte, talvez a sua seja assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso era um ditado comum na época. Paulo está falando assim: resolve isso rápido. Não deixa o sol se pôr para você resolver. Não espera para o dia de amanhã. Está com problema? Está sentindo isso? Está acontecendo isso? Tem essa mágoa? Tem esse ressentimento? Resolve logo isso. Resolve logo. Não deixa para o dia de amanhã. Não deixa nem o sol se pôr. Resolve esse problema logo. Não deixa isso avançar muito. É isso que Paulo está falando. De novo, você fala assim: talvez falar é fácil, né? Mas o que eu preciso, o que você precisa, para que possamos resolver isso, é aprender a perdoar. Então, algumas coisas que você precisa saber sobre perdão, e talvez a coisa mais importante, é que você precisa saber que perdão é uma decisão e não um sentimento. Perdão é uma decisão e não um sentimento. Às vezes, você fica esperando o momento que você vai se sentir bem em relação à pessoa que te ofendeu, que te machucou, te magoou, que abusou de você. Você fica esperando algum sentimento para que você possa perdoar. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Se você esperar o sentimento resolver o problema, ele não vai resolver. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E já nós vamos entender por que a gente precisa decidir perdoar. Mas é uma decisão que você toma, consciente. Eu decido perdoar. Primeiro, porque vai ser para o meu próprio benefício também. Principalmente, quem sabe. Eu vou perdoar porque preciso me livrar disso. Mas é uma decisão que você toma, então não é um sentimento. Então, quando você inverte isso, nunca dá certo. Você esperar que pelo sentimento você vai sentir um momento de você perdoar aquela pessoa, você não vai sentir nunca. Você precisa decidir que você quer perdoar. Outra coisa que você precisa aprender é que o perdão, ele fecha a conta. Sabe quando você está no restaurante, você fala: garçom, a conta, encerrar a conta. Aí você pagou, acabou, liquida a fatura. O perdão liquida a sua fatura, liquida a dívida. Quando você aprende a perdoar, quando você realmente coloca isso em prática, essa dívida sua desaparece. A dívida que a pessoa tinha com você, aquele peso que você carrega por causa daquilo, desaparece. Isso é uma outra dádiva do perdão também. Mas aí você pode falar assim: mas aquela pessoa não merece que eu a perdoe, né? Esse é um bom argumento. Fala assim: você não conhece o fulano, ele não merece que eu o perdoe. Mas por favor, talvez ninguém mereça, não é questão de merecimento, é questão de decisão. E é para o seu benefício. Se a pessoa que pecou contra você precisa se acertar com Deus, precisa se arrepender, é uma questão dela com Deus. Agora você está sofrendo com aquilo. Por isso que você precisa aprender a perdoar. E aí Paulo coloca essa urgência na gente aqui: não, faz isso logo, resolve isso rápido, porque na continuação do versículo você vai entender, porque ele fala assim: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. É a continuação do versículo. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Por que ele está falando isso? Porque quanto mais você esperar para resolver o problema, mais você vai sofrer. Quanto mais você esperar para resolver o problema, mais o diabo vai fazer isso piorar. Tudo bem, talvez você não goste da palavra diabo, tudo bem, vai piorar. Quanto mais você protelar, pior vai ficar para você, para a pessoa e para as pessoas que estão ao seu lado. Porque uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida, ela não magoa somente a si mesma, ela machuca as pessoas que estão à sua volta, e principalmente as pessoas que mais a amam. É ou não é verdade? Uma pessoa irada, que estupim curto,
sobra para quem? Sobra para os filhos, para a esposa, para o marido, para os amigos, para os companheiros de trabalho, sobra para quem está próximo. Então, por isso que é essa urgência. E quanto mais você espera, mais oportunidade o inimigo tem de fazer isso piorar. Cada vez vai crescendo mais. Quanto mais você protela, mais cresce. E o Paulo encerra esse assunto lá no versículo 32, esclarecendo um pouco por que a gente precisa perdoar. Ele fala o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Agora Paulo dá uma alfinetadinha, assim, ele pega um pouco pesado. Ele fala que você precisa perdoar porque você também foi perdoado. Deus te perdoou através de Cristo, independente do que você tenha feito, independente do tamanho que tenha sido o seu pecado, Deus te perdoou. Quando Jesus estava lá na cruz, ele falou: perdoa-lhes. Você foi perdoado independente do que você fez. E aí, você não vai estender esse perdão para outra pessoa? Paulo está comparando isso. Você precisa perdoar os outros, assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Então você não pode deixar isso para lá. Eu não quero mexer com isso. Isso me remete a muitas coisas. Isso vai mexer no meu passado. Eu não quero mexer com isso. Você não pode fazer isso, porque se você está toda hora reagindo pelo que te aconteceu, você precisa sim lidar com isso. Você precisa revirar suas gavetas e precisa resolver aquilo. E quanto mais você demorar, pior vai ficando. É isso que a Bíblia nos ensina. E para o cristão, principalmente, não é uma opção. Você precisa fazer isso. Então, eu vou ler um outro versículo que não é dessa passagem, mas é Jesus falando sobre isso, lá em Marcos 11, 25. Jesus fala o seguinte: que quando você estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Isso é Jesus diretamente falando. Ele falou assim: não é para esperar, a hora que você for orar, você lembrou: ih, rapaz, fulano lá, estou bem chateado com fulano. Jesus está falando assim: você que ora, você que é cristão, você que às vezes se ajoelha para orar, lembrou daquilo? Levanta, vai lá arrumar a situação. Olha só, Paulo e Jesus falando a mesma coisa. É urgente você resolver isso. Quanto antes você lidar com isso, melhor para você, melhor para a sua cura. Então, Paulo está falando: não deixa o sol se pôr, vai atrás de resolver isso. Não espera o pôr do sol, não espera para o dia seguinte, resolve isso. Mas aí talvez o último argumento que vocês possam ter é o seguinte: eu não sei como fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Vou ligar? Vou ligar agora? Vou sair daqui da igreja ligando? Como que eu vou fazer isso? Então, para que esse argumento não funcione, eu vou te dar uns passos que, se você quiser anotar ou memorizar, vão te ajudar nesse processo de perdoar as pessoas e você poder se livrar desse peso que você talvez tenha carregado nos últimos anos, para que isso não se estenda por toda a sua vida. Então, para se libertar através do perdão, você precisa, em primeiro lugar, admitir que algo aconteceu. Às vezes, quando eu estou aconselhando pessoalmente, às vezes eu indico para as pessoas pegar uma folha de papel mesmo e anotar. Mas assim, você precisa admitir que uma coisa foi feita. Você precisa voltar lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou na semana passada e lembrar exatamente o que aconteceu. Admitir, não, isso foi feito contra mim. Às vezes é difícil, gente. Não pensa que estou falando isso aqui de forma insensível. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu já passei por situações assim. E passo às vezes. É difícil. Porque às vezes quem te magoou lá atrás foi seu pai, a sua mãe, um amiguinho, ou você sofreu bullying na escola, ou sei lá o quê. Vou mexer com isso, meu pai me abandonou, minha mãe, não sei o quê, eu fui abusado, parente, primo, sei lá o quê. É difícil lidar com isso, mas enquanto você não admitir,
você não escrever aquilo que aconteceu, não dá para você perdoar. Como é que você vai perdoar uma coisa que está nebulosa, que você não sabe exatamente o que aconteceu? Você precisa admitir o que aconteceu. Claro, que você não vai sair daqui, ir para casa, ficar fazendo uma força danada para lembrar tudo que fizeram contra você. Não. Óbvio que não. Mas eu não estou falando daquilo que você tem que fazer força para lembrar. Estou falando daquilo que você tem que fazer força para esquecer. É disso que eu estou falando. Então admita que algo aconteceu com você. Talvez alguns de vocês andaram acompanhando essa semana um caso de um garotinho que está sendo condenado à prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Um menino de 13 anos que cometeu 2 coisas absurdas, matou um irmãozinho e fez uma outra coisa pesada também. Está sendo condenado à prisão perpétua. Óbvio que quando você olha para essa cena, congelada assim, todo mundo fala assim, não, tem que prender mesmo e deixar para o resto da vida preso, não pode, isso é um bicho, isso não é um ser humano. Mas no mesmo texto que eu li a história do menino. Se você vê o que foi feito com esse menino quando ele tinha 2 anos de idade, quando ele tinha 3 anos de idade, claro que não justifica, não é esse o meu ponto, mas assim, um garoto desse, a única possibilidade dele virar um ser humano decente era o perdão, ele perdoar, ele conhecer esse amor de Deus incondicional, poder perdoar o que foi feito contra ele, para ele poder sobreviver, porque do jeito que ele aprendeu, ele vai agir. Então, sim, é importante, sabe, você revirar às vezes as gavetas, porque nós não podemos perdoar se você não admitir que algo foi feito contra você. Segunda coisa, você precisa lembrar e anotar as consequências do ato cometido contra você. Deixa eu explicar isso. Às vezes, o próprio pecado cometido contra você não é tão gigantesco quanto as consequências do que foi feito contra você. Vamos voltar no meu exemplo lá, simplesinho, do meu amigo. O que eu fiz foi uma distração. Na verdade, eu me distraí. Mas nele causou um negócio muito maior. Então é importante você se lembrar e anotar as consequências que aquele pecado contra você causaram na sua vida. Você ficou agressivo, você perdeu um casamento, você foi demitido porque alguém falou alguma coisa. As consequências daquele pecado cometido contra você. Como eu disse, as consequências às vezes são maiores do que o próprio pecado. Então anote tudo isso, lembre-se de tudo isso, anote tudo isso, coloca lá. E aí tem uma coisa que eu anotei aqui, que se você quiser anotar também, é assim, esconder o problema autoriza o pecado cometido contra mim a me definir como pessoa. Parece complicado, eu vou tentar explicar. Esconder o problema autoriza o pecado cometido contra mim a me definir como pessoa. Se eu escondo aquilo que foi feito contra mim, eu acabo sendo conhecido, acabo sendo definido pelo pecado que foi cometido contra mim. Então assim, eu me tornei uma pessoa amarga, então eu sou conhecido. Sabe o fulano? Aquele rabugento? Você acaba sendo definido pela consequência do pecado que foi cometido contra você. Sabe aquela fulana que onde ela entra, parece que tem uma nuvem negra em volta? Sabe aquele sujeito explosivo que toda hora... Está vendo? Você fica conhecido pela consequência do pecado. Então, esconder isso não resolve nada. Não resolve nada. Você tem que lidar com isso. Por mais dolorido que seja, você tem que lidar, porque é assim que você vai ser libertado. Terceiro passo, importantíssimo, fundamental, principalmente nós que estamos aqui numa igreja, você falar com Deus sobre o que aconteceu com você. Abertamente. Essa lista que você fez, essa anotação, ou tudo que você puxou na sua memória, apresenta para Deus. Deus, isso foi feito contra mim, e as consequências disso foram essas. Deus, eu estou sofrendo até hoje por causa disso, mas eu estou entendendo pela Tua palavra que eu preciso perdoar. Porque um dia eu fui perdoado, independente do que eu tenha feito. Todas foram perdoadas, o Senhor perdoou as piores pessoas,
desde que elas se arrependessem, o Senhor perdoou os pecados, então eu também preciso perdoar. Então Deus, estou colocando essa situação aqui, eu não tenho... Você pode ser bem sincero com Deus, aliás, você deve ser sincero. Fala assim, Deus, não me pergunta se eu estou com vontade de fazer isso, porque eu não estou. Não me pergunta se eu estou sentindo que eu preciso, que eu quero perdoar. Não pergunta porque eu vou falar não. Mas eu estou tomando uma decisão. Estou decidindo que eu vou perdoar. Porque isso aqui vai ser cura. Então eu estou decidindo. Então está vendo, Deus? Essa é a situação, essas são as consequências. Eu coloco diante de Ti, eu peço que o Senhor amoleça meu coração, que o Senhor me sensibilize, mas eu preciso perdoar isso aqui. E converse com Deus honestamente. Abre o seu coração para Deus mesmo. Escancare o problema diante de Deus. Nada vai surpreender Deus. Deus não vai falar, nossa, não, isso aí não dá para perdoar. Não tem isso com Deus. Coloque-se diante de Deus. Não pula essa etapa de jeito nenhum. Quarto passo. Perdoar a quem te ofendeu para o seu próprio benefício. Essa coisa do perdão, ela precisa ser, é como a cruz. Ela começa no sentido vertical e depois vai para o horizontal. Então a primeira coisa é você perdoar diante de Deus. Quando você conversa tudo isso com Deus, quando você se coloca diante de Deus e abre tudo isso para Deus e perdoa aquela pessoa diante de Deus, você até está apto para procurar a pessoa e resolver a situação. Para o seu próprio benefício. Mas aí alguns de vocês vão falar, mas no meu caso, a pessoa já morreu, a pessoa já não sei o quê. Claro que aí fica impossível. Mas você precisa colocar diante de Deus, nominalmente, definir tudo, consequência e tudo, e perdoar aquela pessoa. E se tiver oportunidade, procurar a pessoa também. Tudo, por enquanto, para o seu benefício. É você que vai ser curado. Gente, vocês estão entendendo isso? O perdão não é pensando, uma atitude cristã, não sei o quê. Não, é você que está sofrendo. Claro que é uma atitude cristã, perdão. Mas não é só isso. Você está sofrendo, você precisa disso. Está entendendo? Não é por causa da outra pessoa que você vai fazer isso. Não é porque para você parecer mais crente, mais bonzinho. Não. Também é para o seu próprio benefício. É você que vai ser beneficiado com isso. Você vai ser curado, restaurado com isso. O risco de você inverter essa ordem, antes de falar com Deus, você ir falar com a pessoa, é muito perigoso. Não faça isso, não troque essa ordem. Coloque-se diante de Deus, porque depois que você conversou sobre o assunto, depois que você perdoou diante de Deus, você está pronto para conversar. Porque se você for direto, você vai trazer um monte de resquício, aí vai virar uma porcaria mesmo. Não faça isso, não troque a ordem das coisas. Quinta coisa, perdoar quem te ofendeu para o benefício dele. Aí é uma atitude cristã. Mas eu vou explicar por que ela faz sentido. Porque você foi perdoado também. Você recebeu perdão. Você recebeu a graça de Deus. A graça de Deus te perdoou. É a sua oportunidade de estender essa graça para outra pessoa. Quando você perdoa outra pessoa, quando você procura outra pessoa, fala, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu já conversei com Deus, eu te perdoo. Eu te perdoo, não quero ouvir justificativa, né? Eu te perdoo. Já te perdoei, na verdade, só estou te comunicando isso, para o benefício da pessoa. Isso não significa que ao fazer isso, a pessoa vai ser curada, não. A pessoa só vai ser curada se ela se arrepender do pecado, é a mensagem da semana passada. Mas você está dando a oportunidade dela falar, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, perdoa quem te ofendeu para o benefício da outra pessoa. É a hora que você está estendendo a graça. Por último, aprender a diferença entre perdoar e confiar naquele que te ofendeu. Deixa eu explicar isso, que é delicado. Perdão abre o caminho para a reconciliação, mas ele não significa que a confiança vai ser restaurada na mesma hora. Óbvio que não. Vamos ser sinceros, óbvio que não. Confiar é uma coisa de tempo,
Aliás, é interessante esse negócio de confiança, né? Porque perder a confiança é muito fácil, né? Basta uma traição, perdeu a confiança. Você perde muito rápido. Agora, construir a confiança ou recuperar a confiança, às vezes é uma coisa mais lenta. Às vezes não, sempre é uma coisa mais lenta. Então, o fato de você estar perdoando não significa que imediatamente você... perdoei, então eu confio plenamente em você. Não significa isso. Você tem que entender a diferença. A confiança precisa ser restaurada. Você está dando a chance de voltar, você está abrindo a porta para voltar a confiar nessa pessoa, quem sabe, em nome de Jesus, integralmente. Integralmente. Mas não significa que é automático. Para você não cair no erro de novo, de falar assim, eu não consigo confiar naquela pessoa, por isso eu não posso perdoar. Muita gente faz isso. Eu não consigo confiar, então eu não posso perdoar. Não, a ordem está errada. Você tem que perdoar, e aí, quem sabe você volte a confiar. Se você for esperar confiando antes de perdoar, não vai acontecer. Precisa aprender essa diferença. Para finalizar, perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude, é uma decisão que você toma. Perdão é um presente de Deus. É um presente. Às vezes você acha que Deus só quer te apertar, só quer exigir coisas de você. Na verdade, nós temos visto nessa série que Deus dá para a gente muita coisa, na sala da graça. O perdão é uma coisa que Ele está te oferecendo para o seu próprio benefício, é a cura de algum trauma, de algum problema, de alguma coisa que vem te atormentando. O perdão é a cura. E o perdão tem um poder tão misterioso e tão grande que é capaz de quebrar paredes sólidas, sabe? Quebrar aquelas conchas, sabe aquelas pessoas que vivem numa concha fechada? O perdão quebra essas conchas. O perdão, ele restaura famílias, restaura casamentos, restaura relacionamentos de amizade. O perdão liberta os corações. O perdão tira a angústia da gente. O perdão melhora o sono. O perdão cura a azia. Evita a úlcera. Não é verdade? Não é verdade que aquele rancor, aquela amargura guardada provoca azia, provoca úlcera. O perdão tira aquele nó da garganta, que quando você está incomodadíssimo com uma coisa, você mal fala direito porque fica com um nó na garganta. Parece que tem um nó na garganta, né? É uma expressão. O perdão liberta até a sua garganta. O perdão, ele acaba com guerras. Guerras entre pessoas, guerras entre países, não é verdade? Se as pessoas se perdoassem, evitaria até guerras. Olha o poder do perdão. E está à sua disposição. O perdão liberta o melhor de vocês. O melhor de nós. O perdão arranca as máscaras. Talvez aquelas mais enraizadas, aquelas muito parafusadas, aquelas profundas. O perdão arranca essas máscaras e te liberta. Então eu quero encerrar te fazendo algumas perguntas, bem simples. Como que está o seu coração? Essa pergunta é fácil, então vou fazer uma mais difícil. Quem veio à sua mente enquanto eu falava aqui? Não precisa falar, tá? Quem veio à sua mente durante esse tempo que nós estamos passando juntos aqui? Provavelmente, você precisa tomar uma atitude em relação a essa pessoa. Se ela ainda está por aí, se não está mais, alguma coisa precisa ser feita. Porque se veio à sua mente, é porque alguma coisa não está resolvida. Quem que você precisa perdoar? Seus pais, seus amigos de infância, seu ex-marido, sua ex-esposa, o seu ex-namorado, o seu namorado, o seu amigo da igreja, o seu pastor. Quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa perdoar?
É complicado? Você acha que é complicado? Paulo, não dá para mexer com isso, é complicado. Então aí eu vou te perguntar uma coisa, então faz assim, você acha complicado? Porque a Bíblia está falando para você resolver isso logo, não deixa só supor, mas você está achando que é complicado. Então eu vou te fazer uma outra pergunta, então me responda quanto tempo mais você vai protelar isso. Então estabeleça um tempo, fala assim, não, isso é muito complicado, então estabeleça um tempo, fala então daqui 3 anos eu vou lidar com isso. Então aí você sofre mais 3 anos, aí você lida com isso, certo? Ou então, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando que você vai lidar com isso? Porque, queridos, do fundo do meu coração, não tem como fugir disso. Se você quer viver uma vida de autenticidade, se você quer se sentir feliz, se sentir liberto das máscaras, se você quer se sentir livre, você precisa lidar com isso. Então estabeleça um tempo. Se até o pôr do sol para você é cedo demais, quem sabe daqui 10 anos. Mas quanto tempo mais você quer sofrer com isso? E o pior, quanto tempo mais você vai fazer sofrer as pessoas que estão perto de você? Quanto tempo mais você quer arrastar essas correntes, essas máscaras? É uma decisão que você precisa tomar. Se você estiver pronto para fazer isso, nós vamos orar agora e pedir para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, nos ajude a lembrar dos passos, para a gente não trocar os pés pelas mãos. Mas, queridos, não tem como fugir disso. Se você quer viver uma vida feliz, sem máscaras, ser quem você foi criado para ser, quem Deus te criou para ser, voltar para o caminho que Deus planejou para você. Se você quer isso, você precisa passar por esse processo que é um presente. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, que a Bíblia está nos mostrando. O perdão é um presente de Deus para nós, que quando a gente coloca em prática, quando a gente confia em Deus, que aquilo é um presente, que aquilo vai nos libertar, e a gente coloca em prática, você e eu podemos sim experimentar essa liberdade. Amém? Paizinho, um assunto muito delicado, eu sei disso, envolve emoções profundas, envolve sentimentos profundos, dores profundas. Mas Deus, nós estamos entendendo que precisamos tomar essa decisão, Senhor Deus, de perdoar, mesmo que não sintamos esse desejo, mesmo que a nossa emoção seja contrária, Deus, mas estamos vendo na Tua Palavra, Deus, que é mais uma vez uma atitude de demonstrar nossa confiança em Ti, Pai, de que isso vai ser cura para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos dê sabedoria, Pai, se tivermos que lidar com alguém, Senhor Deus, diretamente, em nome de Jesus, coloca o Teu Espírito sobre nós, Senhor Deus, a Tua mão sobre nós. E para aquelas pessoas que têm sofrido anos, Pai, por consequências de pecados cometidos contra elas, Pai. Eu sei que isso é duro, Senhor Deus, é difícil, Pai. Traz o Teu conforto para esses corações, Deus. E ajuda, Pai, que essas pessoas liberem o perdão para os seus agressores, Pai. Porque é isso que vai curá-las, Senhor Deus. Se tivesse uma outra forma, se tivesse uma fórmula mágica, eu gostaria de dividir com essas pessoas, mas não tem, Deus. É esse o caminho, Pai, é perdoar. Esse é o presente que o Senhor nos deu para nos curar. Então, por favor, nos ajude a decidir perdoar. Decidir perdoar o agressor, decidir perdoar as consequências desse pecado,
para que nós possamos realmente, Senhor Deus, nos sentir livres, Pai, livres, Senhor Deus, para que essas amarguras desapareçam, Pai, para que esse ódio desapareça, para que essa ira desapareça, Senhor Deus, para que esse ressentimento nunca mais volte, Senhor Deus, para que nós todos, Pai, possamos ser curados, Senhor Deus, e viver a vida que o Senhor planejou para cada um de nós, que ela é muito melhor do que nós estamos vivendo hoje, ela é muito melhor do que nós conseguimos imaginar, Senhor Deus. É isso que a Tua Palavra nos fala. Então, nós queremos essa vida. Então, nos ajude, Pai, nessa atitude tão delicada, Senhor Deus. Nos dê força, sabedoria e unção e poder, Senhor Deus, para que a gente consiga, Pai, perdoar e nos libertar, Senhor Deus, dessas correntes que nos prendem, Pai. Em nome de Jesus que nós fazemos essa oração, confiando no Teu poder. Amém. Amém. Gente, muitíssimo obrigado. Semana que vem temos mais um capítulo dessa série. Venha e traga os seus amigos.